Amados irmãos e amigos, aqui estamos nós de volta para mais um vídeo na TV Caminho Livre. Nestes últimos vídeos nós temos pontuado algumas objeções da teologia adventista contra Antíoco ser a personagem histórica que cumpre as especificações proféticas relativas ao chifre pequeno de Daniel 8. Hoje, mais uma vez, nós vamos continuar com essas objeções, vamos analisá-las, mais algumas, e encerrar essa questão de dar ênfase às objeções adventistas contra Antíoco. Mas no último vídeo nós falamos sobre a expressão tempo do fim. Nós tivemos que nos demorar um pouco mais para tratar dessa questão. Ela exigia isso de nós. Citei no último vídeo que Antíoco tem semelhanças com Roma e terá semelhanças agora com o anticristo, justamente porque, assim como o anticristo, Roma atentou contra o santuário quando o destruiu no ano 70, o anticristo, ou a besta do Apocalipse, atentará contra o tabernáculo, o santuário, agora nos últimos dias. Assim como Antíoco atentou de modo inédito contra o santuário no seu tempo, na sua época. Citei lá João 10, 22, 23, onde ali está a única referência à festa da dedicação. Muita gente não sabe, mas essa festa da dedicação foi uma festa instituída não por Deus no calendário judaico, instituída pelo próprio povo judeu, quando da libertação da ambiência do santuário por parte dos judeus macabeus, né? Antíoco profanou, contaminou o santuário, retirou ali o tamide e instituiu um culto a um deus pagão dentro da ambiência sagrada do santuário. E quando os judeus macabeus libertaram tanto o povo quanto o santuário das profanações de Antíoco, o povo de Israel instituiu então a festa da dedicação, o Hanukkah, ou festa das luzes, para comemorar essa libertação, essa rededicação do templo. Por isso, o nome festa da dedicação. Então nós pontuamos que Antíoco ele tem algo em comum com Roma e terá com o anticristo agora dos últimos dias. Por quê? Porque tanto Antíoco, quanto Roma, quanto o anticristo atentaram ou irão atentar contra o santuário. Roma atentou contra o santuário quando o destruiu no ano 70. O anticristo atentará contra o tabernáculo, blasfemará contra o nome santo de Deus e contra o tabernáculo agora nos últimos dias. Então são pontos em comum que nós salientamos. Inclusive a besta ou o anticristo do Apocalipse, ela possui a semelhança de um leopardo. Leopardo é aquele animal que representava o período greco-macedônico, né? Depois de Alexandre, 4 asas, 4 cabeças, né? O reino de Alexandre foi dividido para 4 de seus principais generais. Então foi nesse período em que surgiu Antíoco Epifânio com sua profanação, com sua contaminação inédita. Nenhum outro rei inimigo do povo de Israel fez o que fez Antíoco. Alguém poderá dizer o seguinte: mas Babilônia não destruiu, não arrasou o templo, não roubou os utensílios? Sim, mas não instituiu nenhum culto pagão na ambiência sagrada do santuário terrestre. Nenhum outro rei, nenhum outro império, nenhum outro reino inimigo do povo de Israel fez isso. Antíoco fez. Por isso, para o povo judeu, para o povo de Israel, o maior inimigo do povo, da religião judaica, o maior inimigo do santuário foi, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista histórico, da história antiga, foi Antíoco IV Epifânio. E nós não podemos deixar de considerar isso. Nós não podemos deixar de considerar isso. E uma das maiores provas é a festa da dedicação, né, que o evangelista João se refere ali no capítulo 10, versos 22 e 23. Jesus, inclusive, prestigiou essa festa ali, né, com a sua presença ali no templo. Então, isso tem que ser considerado, nós não podemos deixar de levar isso em consideração, porque a Igreja Adventista ela vai continuar dizendo poucas e boas a respeito de Antíoco. Por exemplo, aqui no livro Questões sobre Doutrina, ainda continuando com as objeções adventistas contra Antíoco, a Igreja diz o seguinte: Antíoco não era um chifre. Antíoco, segundo a Igreja Adventista, não era um chifre. Os 4 chifres do bode eram 4 reinos, dos quais o maior foi o reino Seleucida, ou sírio. Antíoco não era um chifre ou reino separado, mas um dos reis do chifre Seleucida, sendo, portanto, parte de um dos chifres. Ora bolas! A igreja dizer que Antíoco não era um chifre
Isso é um absurdo, mas ela também não cita aqui nenhum texto bíblico para fundamentar essa sua objeção ridícula e patética, né? Ridícula e patética. Aqui no capítulo 8, o bode é símbolo da Grécia. E veja aí no verso 21, capítulo 8, verso 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Quer dizer que o chifre grande daquele bode, que inclusive o chifre foi quebrado, isso aí é um tipo da morte precoce de Alexandre. Quer dizer que o chifre grande, ele simboliza o rei Alexandre, o imperador Alexandre. Bom, como ele morre precocemente, ou seja, o chifre grande na testa do bode é quebrado, surgem 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu, certo? Tipo de quê? Tipo de 4 dos principais generais de Alexandre possuindo o império, dividindo o império greco-macedônico entre si, certo? Aí o verso 9 diz o seguinte, olha, de um dos chifres saiu um chifre pequeno. De um dos chifres saiu um chifre pequeno. Nós já discutimos essa questão daqui, da Igreja Adventista, objetar que o chifre pequeno não sai de um dos chifres, mas sai de um dos ventos. Nós já vimos que isso é patético, você analisar isso também. Por quê? Porque, veja, embora chifre e vento sejam coisas distintas, diferentes entre si, do ponto de vista hebraico, um é substantivo feminino, o outro é substantivo masculino. Aqui no texto de Daniel, chifres e ventos estão sintaticamente associados. Nós já vimos isso, eu não vou me demorar nisso de novo. Então veja bem, se de um chifre grande sai 4 chifres notáveis, mas de menores dimensões em relação ao chifre grande, e de um desses 4 sai um menor, isso quer dizer o quê? Quer dizer que esse chifre menor era símbolo de um rei. Os 4 chifres eram símbolos de reinados, 4 reinados. Inclusive os 2 sobre os quais a Bíblia se detém o Ptolemaico e o Seleucida. E esse chifre pequeno sai de um desses 4. Portanto, esse chifre pequeno é sim símbolo de um rei, é tipo de um rei. Porque o próprio texto diz isso. O próprio texto diz isso a respeito do chifre pequeno. Olha aqui, nós já lemos o verso 21, vamos ler o verso 22 de Daniel 8. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos, a palavra reinos no hebraico é malkut. 4 malkutes se levantarão deste povo. Que povo? Povo grego. O povo grego, mas não com força igual a que ele tinha. Então perceba que nenhum daqueles 4 chifres se igualaria em força e poder a Alexandre. Nenhum deles se igualaria em força e poder. Se nenhum desses 4 chifres notáveis se igualaria em força e poder a Alexandre, quanto mais o chifre pequeno. Há que se observar aí uma questão lógica, muito lógica, que é observada aqui no texto bíblico. É a questão do senso das proporções. Eu já falei sobre isso aqui na TV Caminho Livre. Daqui a pouco nós vamos ver uma objeção aqui. A igreja insiste em dizer o seguinte, olha, não poderia ser Antíoco, porque Antíoco foi pobre, foi medíocre, foi pequeno, foi insignificante, não causou tanto estrago assim, não foi um rei muito importante, não teve muito poder, não teve muita força, não cresceu tanto assim. Mas é óbvio que ele não deveria ser um grande rei comparado aos grandes imperadores que a Bíblia cita, tipo Dario, o próprio Alexandre, Ciro, Nabucodonosor, Belsazar ou outro qualquer. Não, ele era simbolizado, tipificado como um chifre pequeno mesmo. Então isso tem que ser considerado. Quer dizer que um dos argumentos que a teologia adventista se utiliza contra Antíoco é um dos argumentos que favorece
a Antíoco como cumprimento do chifre pequeno, cumprimento profético, né? Das especificações proféticas. É muito interessante. Verso 23 diz aqui: mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei. Você percebe que 4 reinos se levantarão ou se levantariam do chifre grande que foi quebrado, Alexandre. 4 Malkutes, a palavra hebraica Malkut é a palavra hebraica para reino. Aqui no verso 23 está dizendo o seguinte: mas no fim de seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Um rei se levantaria de um dos Malkuts. Um Meler é a palavra hebraica para rei, que aparece aqui nos originais hebraicos. Meler. Então, o chifre pequeno era um rei, sim senhor. Era um rei, sim senhor. Era um Meler e não um Malkut. Era uma figura, uma pessoa. E não um reinado, não um Malkut. Era um Meler. Então isso também tem que ser observado. Por isso que é importante nós analisarmos alguns aspectos das línguas originais nas quais a Bíblia foi escrita, para que nós entendamos certas coisas e não façamos como a teologia adventista faz, que é ficar atirando para tudo quanto é lado, fazendo declarações arbitrárias a respeito do que ela ignora, né? Do que ela ignora ou faz questão de ignorar. Certo? Então, esse argumento de que Antíoco não era um chifre, ele é frágil e eu acabei de detoná-lo aqui, você observou isso. Antíoco era um chifre, sim senhor. Era um chifre, sim senhor. Ele era um Meler, esse chifre pequeno que nasceu de um dos 4, esses 4 aqui, segundo o próprio texto, era Malkut. Cada chifre desse um Malkut, um reinado. Mas esse chifre pequeno era um Meler, uma figura, uma personagem individual. Era um Meler, um rei. Então Antíoco era um rei, sim. Antíoco era um rei, sim senhor. Ele era um chifre, sim senhor. E isso não pode ser fundamentado com a Bíblia em mãos. Tanto é verdade que a teologia adventista faz essa afirmação aqui, mas não se utiliza de nenhum texto bíblico para poder afirmar a sua objeção, né? Para comprovar, melhor dizendo, a sua objeção. Ela diz também que Antíoco não se tornou muito forte. Já dissemos aqui também o seguinte: Antíoco não se tornou muito forte como um Dario, um Ciro, um Belsazar, um Nabucodonosor, um Alexandre. Claro que não. Ele era em relação a esses, ele era um chifre pequeno mesmo. Alguém que, em relação a esses grandes imperadores e grandes reis, era, sim, muito pequeno. Ele não se tornou muito forte como nenhum desses reis. Nisso, a própria Bíblia concorda. Então, qual é o problema em dizer que Antíoco não se tornou muito forte? O que acontece é que, com isso, a Igreja Adventista quer dizer o seguinte: olha, ele não se tornou muito forte, ele não foi, o papel histórico que ele desempenhou não foi significativo, não representou absolutamente nada do ponto de vista histórico e religioso. É ignorar a história, né? É ignorar a história. É fazer violência à história, que comprova que, do ponto de vista histórico e religioso, ele produziu males, grandes males contra o povo judeu e contra o seu santuário. Olha, outro argumento aqui: o furor do chifre contra o exército dos céus, no verso 10, que evidentemente é equiparado com os poderosos e o povo santo, no verso 24. Parece ser uma referência plausível à perseguição dos judeus por parte de Antíoco. Interessante a igreja reconhecer isso aqui, né? No entanto, se as especificações apontam para outro poder que também perseguiu o povo de Deus, este verso não poderá ser decisivo. É muito interessante esse argumento aqui da teologia adventista. Quer dizer que somente um poder perseguiria o povo de Deus. Nós vimos ao longo da história nações diferentes perseguindo o povo de Deus, em circunstâncias diferentes, né? Em circunstâncias diferentes. Nós temos o Egito, nós temos a Assíria,
nós temos o povo filisteu, né, perseguindo o povo hebreu, o povo israelita. Nós temos outras nações, a própria Babilônia, né? Nós temos outras nações servindo como perseguidores do povo de Israel, né? Então quer dizer que somente Roma aqui no contexto é que se encaixa, somente Roma. Quer dizer que o fato de Antíoco parecer ser uma referência plausível à perseguição dos judeus, nem isso leva a igreja a admitir Antíoco. É ridículo, né? É patética essa objeção aqui, muito patética. Outra objeção que a igreja faz contra Antíoco. Contra que príncipe do exército, verso 11, o príncipe dos príncipes, verso 25, se levantou Antíoco. Esse personagem dificilmente poderá ser um simples sacerdote judeu ou o príncipe dos príncipes. Só poderia ser uma designação excepcional para Deus ou Cristo, cujo culto foi atacado por ele. Mas é óbvio, isso nós estamos dizendo há muito tempo aqui na TV Caminho Livre. Antíoco, ele agride o príncipe dos príncipes, que é sim uma referência a Cristo. A Cristo, é uma referência a Cristo. De que modo que ele atinge, que ele se engrandece diante de Cristo, até atingir o príncipe do exército? De que modo? Tirando o tamide. Retirando o tamide, né? Abolindo os sacrifícios diários e instituindo um sacrifício pagão dentro da ambiência do santuário. É deste modo que ele se engrandece diante do príncipe do exército, que é Cristo. Isso aí representa um assinte diante de Deus. Representa isso, olha, não reconheço você como Deus de Israel e não reconheço o seu evangelho. É simples assim, é isso, em outras palavras, é isso que Antíoco fez com Deus de Israel. Não reconheço você como Deus de Israel, do povo de Israel, e não reconheço o seu evangelho. Porque o que representavam os sacrifícios do templo ou do santuário, senão o evangelho em símbolos? Então, o que Antíoco fez foi se engrandecer e se voltar contra o príncipe, contra o próprio Cristo, deste modo. Primeiro, suprimindo os sacrifícios que eram realizados ali no santuário. E depois instituindo um culto pagão. Não reconheço você como Deus de Israel, não reconheço o seu evangelho. Em suma, foi isso que Antíoco fez. E não foi grave isso? Claro que foi grave isso. Tão grave que o povo, quando se viu livre desse poder ímpio, maligno, nefasto e perverso, instituiu uma festa, a festa da dedicação. Dedicação do quê? Do templo, do santuário. Que fora de forma assintosa, grave e grandemente profanado, conspurcado, contaminado. Por quem? Por Antíoco. É mais um argumento ridículo da teologia adventista. Ela diz mais aqui: Antíoco tirou o sacrifício contínuo ao Deus verdadeiro, embora não tivesse abolido os sacrifícios do templo. Substituiu-os por outros em homenagem aos deuses pagãos. Contudo, ele apenas profanou o lugar do seu santuário. Este só foi deitado abaixo ao ser destruído pelos romanos no ano 70 DC. Oh, que coisa! É impressionante, gente, impressionante. A igreja reconhece tudo que Antíoco fez, né? E ela diz aqui como que se referindo a algo trivial, algo sem importância, algo sem significado. Contudo, ele apenas profanou o lugar do seu santuário. Isso não foi nada, ele apenas profanou. Agora, este só foi deitado abaixo ao ser destruído pelos romanos. Ou seja, o santuário só foi realmente deitado abaixo quando foi destruído pelos romanos no ano 70. Antíoco só profanou. Ah, ridículo, que patético essa objeção. Meu Deus do céu, é impressionante. É impressionante. Se o texto, vejam só, se o que a palavra de Deus deixa claro a respeito de Antíoco, que justamente, ele faria justamente isso aqui, ele não só suprimiria o tamide, vou ler de novo, ele não só suprimiria o tamide, os sacrifícios diários, bem como trataria de substituí-los por um culto pagão, que aqui no livro de Daniel é chamado de abominação da desolação. Quer ver? Olha só, Daniel 11:31, vou ler de novo. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário. Não fica só por aí. Não fica só por aí. Ele não apenas tirou o sacrifício diário, olha, estabelecendo a abominação desoladora. Ele estabeleceu a abominação desoladora ali na ambiência do santuário.
É por isso que Antíoco não destruiu pedra por pedra do santuário. Ele estabeleceu uma abominação desoladora no lugar do culto de Deus, no lugar do tamide, dos sacrifícios diários que eram realizados ali. Seria o mesmo que qualquer poder hoje, fosse religioso, fosse civil, né, resolvesse proibir todos os cultos, né, que são direcionados ao Deus do céu, ao nosso Deus, a Cristo, dizendo o seguinte: olha, esse evangelho não é nada, nós não reconhecemos esse evangelho, está proibido o culto a Cristo, né? O que Cristo fez em sua vida, morte e ressurreição não significa nada, está todo mundo proibido de cultuar Jesus. Sabe, o que Antíoco fez não foi só isso não, ele instituiu um Deus pagão ali dentro do santuário. Isso é que foi grave, isso também foi grave, isso contribuiu para a gravidade das suas ações. Aí vem a igreja de mentira, ele só profanou o santuário. Ora bolas, a Bíblia já está deixando claro que ele faria isso. Além de retirar o tamide, ele substituiria o culto ao verdadeiro Deus por um culto a um Deus pagão. Olha o que diz o capítulo 12, verso 11. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora. Ou seja, já estava profetizado que Antíoco não só tiraria os sacrifícios diários, suprimiria o tamide, mas trataria de colocar no lugar do tamide um culto a uma entidade, a um Deus pagão, tido aqui em Daniel de abominação desoladora. Ora, gente, isso é claro. Quando o texto de Daniel 8, vamos voltar lá, Daniel 8, para deixar isso bem claro de novo. Verso 11, sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Quando esse texto é mencionado dessa forma, e o lugar do seu santuário é deitado abaixo por quê? De que modo? Pedra por pedra? Foi destruído pedra por pedra? Não, isso aqui tem um sentido simbólico. O lugar do santuário foi deitado abaixo porque nele se instituiu um culto àquilo que o próprio livro de Daniel chama de abominação desoladora. O tamide, o culto ao verdadeiro Deus, foi suprimido, foi tirado e no seu lugar posta uma abominação desoladora. É por isso que o lugar do santuário foi deitado abaixo. Ele diz aqui no verso 12 o texto: o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões. Deitou por terra a verdade. Deitou por terra a verdade. Quando ele deita por terra a verdade, ele apaga a verdade a respeito de Deus, a respeito do seu evangelho? Não, ele simplesmente, ele profana, ele contamina, ele não reconhece, ele agride, ele afeta. Deita por terra, mas ele não destrói a verdade de Deus. Assim como o santuário é deitado abaixo de modo simbólico, figurado. Por que ele é deitado abaixo? Porque ele estabelece ali uma abominação desoladora, um culto a um Deus pagão, dentro da ambiência sagrada, ora bolas. É isso que está posto aqui a respeito do chifre pequeno no livro de Daniel. Ele, repito, ele não só suprime, como substitui. O que Roma fez com o santuário lá no ano 70 foi isso? O que Roma fez? Roma destruiu de tal forma que cumpriu-se as palavras de Cristo. Olha, não ficará pedra sobre pedra deste santuário. Não ficará pedra sobre pedra, ou seja, tudo vai ser destruído, esmagado, esmiuçado. Foi o que Roma fez com o santuário. Roma não instituiu ali no lugar santo nenhum culto a um Deus pagão. Não obrigou o povo de Israel a adorar ali na ambiência nenhum Deus pagão. Até porque o santuário, o lugar de culto do povo de Israel, fora destruído. Então, gente, percebam que a Bíblia está sendo clara, mas a Igreja Adventista ela quer distorcer os fatos, enganar. Ela quer colocar as coisas para, confundir as pessoas que não têm familiaridade com a palavra de Deus. Ela confunde, ela cita a palavra de Deus aqui em alguns aspectos, cita algumas coisas para confundir, para distorcer o verdadeiro sentido da palavra de Deus. E aquelas pessoas que não têm familiaridade com a palavra de Deus caem no engodo adventista. Aí ela diz aqui: conquanto Antíoco não fosse um rei fraco,
dificilmente poderá dizer que sua política ambiciosa tenha prosperado. E não prosperou, não. Por um certo tempo, não prosperou, não. Antíoco conseguiu suprimir o Tamide. Conseguiu instituir um culto a um deus pagão. Proibiu o povo de guardar o sábado. Proibiu o povo de se manifestar em relação ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel. Proibiu o povo de cultuar o seu verdadeiro Deus no lugar sagrado. Quer dizer, então, matou muitos do povo, perseguiu impiedosa, implacavelmente muitos do povo. Quer dizer, então, que ele não teve, a política dele não prosperou por algum tempo? Não, então não prosperou? É ridículo. É ridículo, é patético ler essas objeções por parte de uma igreja que diz ser uma igreja séria, possuir uma teologia acurada, precisa, de acordo com a palavra de Deus. É patético ler isso, conquanto Antíoco não fosse um rei fraco. Ora, se ele não era fraco, ele era forte. Mas vocês, aqui em cima vocês dizem, né? O Antíoco não se tornou muito forte. Conquanto Antíoco não fosse um rei fraco. Vocês são, além de ridículos e patéticos, vocês são contraditórios, vocês são incoerentes. Vocês, eu digo vocês, teologia adventista, não estou falando da membresia comum da igreja adventista, não. A teologia adventista é contraditória, é incoerente, é arbitrária, comete arbitrariedades contra a palavra de Deus, depois vem posar aqui no público de igreja de Deus na terra, igreja remanescente, igreja da profecia. Só se for profecia do diabo, só se for profecia do demônio. É dessa profecia que deve ser, né? A igreja adventista do sétimo dia, a teologia adventista do sétimo dia. É profecia do diabo, profecia do demônio, porque profecia da Bíblia, da palavra de Deus, ela não saiu de nenhuma profecia da palavra de Deus, nenhuma. Uma igreja, uma instituição religiosa que se diz cristã e distorce o sentido da palavra de Deus para atender às suas conveniências de todas as ordens, isso não pode ser uma organização religiosa séria, como não é. É uma organização corrupta, mentirosa e, teologicamente falando, ela é diabólica, nefasta e perigosa. É isso que ela é. Então, gente, outro argumento rapidinho para encerrar esse vídeo é o seguinte. Ela vai dizer que Antíoco não se levantou no fim do reinado da dinastia Seleucida. Se levantou no meio. É interessante isso aí pelo seguinte, vocês conhecem aquele clichêzinho da matemática? A ordem dos fatores não altera o produto? Pois é, o mesmo se poderia dizer a respeito de Antíoco. Se ele se levantasse logo ali no início da dinastia Seleucida, ou se ele se levantasse realmente ali no fim da dinastia Seleucida, nada do que a palavra de Deus profetizou a respeito deixaria de se cumprir pelo fato dele ter se levantado antes ou depois. Antes ou depois. A ordem dos fatores não altera o produto, em nada alteraria a profecia a respeito do chifre pequeno, que é e que se cumpre na pessoa histórica de Antíoco Epifânio. Isso aí é outro argumento ridículo, é outro argumento, outra objeção fajuta, boba, frágil. Então, nesse vídeo nós mostramos mais algumas objeções frágeis da teologia adventista contra Antíoco Epifânio. Ela tenta de todos os modos não considerar Antíoco, desconsiderar totalmente Antíoco, como se Antíoco fosse um nada, um Zé Ninguém. Não representou nada, não fez nada digno de nota, né, de forma alguma. Mas para o povo judeu, para o povo de Israel, Antíoco foi o grande inimigo do povo na história antiga. O maior inimigo do povo judeu na história antiga foi Antíoco IV Epifânio. Então, gente, nos próximos vídeos nós vamos voltar a continuar tratando do tema Daniel e, evidentemente, para desembocar no entendimento a respeito desse famigerado juízo investigativo, no sentido de mostrar para vocês, como nós já fizemos aqui, que esse juízo investigativo, né, nos moldes como a igreja o concebe, ele realmente é perverso e nefasto. Então nós estamos demolindo do ponto de vista hermenêutico exegético
tudo ali no texto de Daniel 8 que não contribui, não corrobora a versão adventista, o entendimento adventista sobre o assunto. No próximo vídeo, nós voltaremos tratando de um outro aspecto deste mesmo assunto. Que Deus abençoe você que está em busca da verdade. Você que quer saber qual é a verdade, custe o que custar, doa quem doer, haja o que houver. Em nome de Jesus, amém.